Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Abra a Bíblia de vocês em 2 Crônicas 34, no versículo 1, que diz assim: Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Israel, em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, o Deus de Davi, seu pai. E no do 10º ano começou a purificar a Israel e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e da fundição. E derribaram perante ele os altares de Balaim, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e da fundição, quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-lo a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, e então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azarias, e a Maacéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que reguardavam o umbral tinham recolhido da mão de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E entregaram aos que tinham cargo de obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram nas coisas que faziam a obra, e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as juntas, e para soldadarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E esses homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles já eram Jaate, e Obadias, levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos os que eram entendidos em instrumento de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes, e na mão dos que faziam a obra. Demais disso, Safã, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu o livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos, e o rei mandou a Ilquita e a Icão, filho de Safã, e Abdon, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro, que se achou
porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei, mulher de Salum, filho de... Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocache, filho de Asa, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhes naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante os outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao homem, assim lhes direi: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes. Como teu coração se me intercedeu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante mim, e rasgaste os seus vestidos, e chorastes perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e em teus olhos não verão todo esse mal que hei de trazer sobre este lugar, e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e habitantes de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o mais pequeno. E ele deu aos ouvidos deles todas as palavras do livro de concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Israel fizeram conforme ao concerto de Deus, do Deus dos seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Até aqui. Feche os seus olhos, começa a pedir para o Senhor, para Ele falar com você. Pede para o Espírito Santo de Deus para que Ele tenha liberdade de conduzir você nesse período, para que Ele abra o seu entendimento, para que Ele abra aquilo que é a tua vida, para que você possa entender aquilo que o Espírito Santo de Deus Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu me esvazio daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, meu Pai. E eu te dou, Senhor, total liberdade, Pai, para o Senhor falar, Senhor, da forma que o Senhor quiser, do jeito, Jesus, que o Senhor quiser, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fala, Senhor, conosco, meu Pai, que a Sua palavra, Senhor, nos transforme, nos edifique, Pai, nos console, Senhor, e nos exorte, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, sair daqui, Pai, entendendo aquilo, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que vem para trazer sonolência, aquilo, Senhor, que vem, Pai, para fechar, Senhor, os ouvidos, para distorcer, Senhor, a Tua palavra, que possa cair por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Bom, vamos lá. Estava lendo isso aqui, esse capítulo, e eu achei muito legal, porque o cara, ele tinha quantos anos? Vocês viram comigo? Primeiro versículo? Ele tinha 8 anos. Sabe o que isso significa? Que ele era uma criança. É isso mesmo, ele era uma criança. Isso significa que não importa a idade que a gente tem, o Senhor, Ele usa a gente da forma que Ele quer, com o propósito que Ele quer. Agora eu pergunto, como uma criança de 8 anos, ela consegue governar um reino inteiro?
tendo a consciência daquilo que ela está fazendo, trazendo a responsabilidade do que é um reino inteiro. Me explica, como é que isso acontece? É só pela graça do Senhor. É porque o Senhor olhou nele e viu um coração que estava disposto a fazer a vontade dele. E ele pegou e falou assim: você tem 8 anos, meu filho? Você é de linhagem do rei. Você é linhagem boa, sabe? Real, né? Pô, é real. Ele era a palavra. Você é de linhagem real. E ele pegou e colocou. Isso significa que uma criança, ela pode sim pegar e ter uma posição de responsabilidade. Porque não é a idade dela, é o quanto ela se posiciona, é o quanto ela conhece, é o que ela foi instruída. Então, se a Esther com 10 anos ela pegasse, sentasse aqui para ministrar, eu tenho certeza que o Senhor usaria ela. Porque é o Senhor que Ele instrui as nossas vidas. E uma coisa que, quando eu li esse capítulo, o Senhor me lembrou da minha infância. Porque infância, eu estava na pré-adolescência, eu falava com o Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Gente, eu só tenho 11 anos, como é que eu vou chegar e vou falar do Senhor para as pessoas? Senhor, como as pessoas vão me levar a sério? Com 11 anos de idade, você acha que as pessoas vão me levar a sério? Eu sendo menino do jeito que eu sou, fazendo piada com tudo, debochando da cara das pessoas, você acha que vão me levar a sério? Era isso que eu falava para o Senhor. E aí ele me deu o texto de Jeremias, falando que não era para falar, para pensar, não faço de uma criança, porque é Ele que põe as palavras na minha vida. E o Senhor, Ele me lembrou daquilo que Ele falou para mim: Sara, eu uso você da forma que eu quero, no momento que eu quero, na direção que eu quero, do jeito que eu quero. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quer, manifestando a presença dEle do jeito que Ele deseja, com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Aí eu pergunto para você, com 11 anos de idade, se eu estivesse sentada aqui, muitos de vocês não prestariam atenção naquilo que eu estava falando. Sabe por quê? Porque vocês vão me olhar e falar assim: é uma criança. É uma criança que está falando da palavra do Senhor. Mas aí eu pergunto para você, como uma criança vai estar em cima do altar se o Senhor não confiasse? Me explica. Como uma criança estaria em cima do altar se o Senhor não confiasse? Não estaria. E é a mesma coisa com Josias. O Senhor confiou nele para governar. O Senhor confiou nele para poder trazer uma palavra. O Senhor confiou nele para poder conduzir o povo. Aí, muitos reis que a gente sabe que tem em 1 Crônicas e 1 Reis, a gente vê que os caras, eles já eram de idade, tinham que ter todo o conhecimento. E muitos deles preferiram ouvir os sábios do que ouvir ao Senhor, os velhos amigos. Não eram aqueles que eram do Senhor. Então a gente viu que muitos deles se submeteram a Jezabel, ao espírito de Jezabel, não só da Jezabel, mas o espírito de Jezabel, sendo governado por aquilo que eram as concupiscências da carne deles. Nem acredito que consigo falar isso sem mudar a palavra, caramba. De pegar e ser guiado por aquilo que era a vontade, a carne deles, por aquilo que era governado, por aquilo que desejava. Não era desse jeito? A gente não leu? Quem já leu aqui, gente? Eu sozinha? Ah, tá. Agora eu pergunto, uma criança de 8 anos de idade, ela chegou já metendo assim, vocês leram comigo, né? Destruiu todas as imagens, pegou e destruiu o cara lá que era do sol, pegou e quebrou a imagem do sol. Ele foi e colocou a casa do Senhor em ordem, o reino, o lugar do Senhor em ordem. Ele não deixou de qualquer jeito, ele chegou com entendimento, com autoridade, com aquilo que o Senhor colocou dentro dele e fez aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, que era governar o povo de Israel. E ele não ficou só no lugar que ele estava, ele reinou aonde? Em Israel, não foi? Jerusalém ou eu confundi? Jerusalém, gente. É a mesma coisa, Fábio? Não? Mais ou menos, gente. Ele governou em Jerusalém. E aí ele não pegou esse contexto, eu vou ficar só aqui em Jerusalém. Não, eu estou me sentindo agoniada sentada, gente, mas eu não vou levantar. Ele foi, ele chegou em Efraim, ele chegou em Manassés. A gente leu aqui, Quem mais que a gente leu aqui? Deixa eu lembrar aqui. Jesus, cadê? Qual era o versículo? Em Judá também, em Simeão, aqui ó, Manassés, em Judá, Efraim. Ele foi em todas as tribos de Israel. Ele não permaneceu só na que ele estava. Muito pelo contrário, ele foi além daquilo que ele tinha capacidade. Ele reinou todos os anos que ele reinou, porque o Senhor colocou ele ali e ele foi guiado, governado pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser desse jeito. Às vezes a gente chega aqui, quem sobe no altar,
tanto para louvar, tanto para dançar, tanto para trazer uma palavra, a primeira coisa que a gente faz é: Jesus Cristo, me conduz aqui, mano. Põe as suas palavras na minha boca. Senhor, que não seja o Senhor através da minha vida, não seja eu da minha vida, mas seja o Senhor através da minha vida. Não é desse jeito? A gente chega aqui e fala: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, eu vou abrir um culto, Jesus. O que eu vou falar no culto? Eu até hoje eu sou assim, gente. Primeira coisa, vai abrir o culto. É que hoje em dia, tá bem assim. Fulano não veio, aconteceu alguma coisa no caminho, pum, na Sara. Aí eu fico lá: Senhor, em nome de Jesus, o que o Senhor quer falar. Aí eu vou para a leitura que eu fiz no dia, às vezes não é, eu tenho que procurar uma leitura, tenho que procurar uma palavra que ele está falando, porque a leitura do dia ele falou só para mim, não era para o povo. Aí a gente pega e fala: e aí, Jesus, o que o Senhor quer fazer? Senhor, qual louvor o Senhor quer que eu cante? Qual louvor, Senhor, qual adoração o Senhor quer que eu receba? O que o Senhor quer que eu entregue? Todo o espírito de confusão vai para terra agora em nome de Jesus. E aí a gente fica naquele negócio, aquele gelo, aquela coisinha que você fala: vixe, agora lascou. Sabe montanha-russa? Quando você vai na montanha-russa, na hora de descer, vai pá! Então é mais ou menos assim. Nesse pá aí, ou você é segurado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ou você é guiado e você cai. Se soltar o cinto, o que acontece? Você morre, porque aí você cai da montanha-russa. Essa montanha-russa que eu estou falando não é de altos e baixos, mas é para você ser guiado e governado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nas nossas vidas nem sempre vai ser o melhor, nem sempre vai ser: nossa, eu estou no auge da minha vida, super feliz, conquistei tal coisa. Nem sempre vai ser assim. Às vezes a gente vai falar assim: poxa, Senhor, eu precisava de tal coisa. Poxa, Senhor, olha essa situação. Pai, você vem nessa situação, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Não é desse jeito? Então nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Por que eu trouxe a história de Josias? Josias? É ele mesmo. Eu ia confundir o nome do cara. Por que eu trouxe a história de Josias? Porque Josias, ele era uma criança quando ele começou a governar. E nesse período que ele começou a governar, ele foi crescendo na presença do Senhor. Aí, a gente leu aqui, ele foi pegar, ele derrubou os altares, ele derrubou as imagens. E aí, lá no templo, tinha um escrivão. Esse escrivão, ele foi enviado pelo rei, junto com mais 2 caras que eram de confiança dele. E aí nisso ele pegou e falou assim: ó, as ofertas, porque tinha moeda, dinheiro naquela época, que precisava para continuar reconstruindo o templo. Foi isso que a gente leu, não foi? Estão comigo? Prestaram atenção na leitura? Ah, então tá bom. E aí nisso o que aconteceu? Nesse período, ele pegou e acharam o quê? O livro de concerto. Não era um livro de bênçãos, era um livro de concerto. Porque a gente só tem bênçãos depois que a gente se conserta. Eu não sei vocês, mas eu só levo um elogio depois que eu faço coisa certa. E olha lá. Porque é o mínimo é fazer aquilo que é o correto. Mas a gente só precisa, a gente só ganha aquilo que a gente quer quando a gente está alinhado na presença do Senhor. A gente só ganha aquilo que a gente deseja quando nós estamos alinhados com o Senhor. E muitas vezes a gente pega e para e fala assim: pô, aquilo que eu desejava, você quer saber, Senhor? Eu nem quero mais. Por quê? Porque a gente sabia que estava fora da presença do Senhor. Porque nesse caminho Ele nos mostrou que estava fora aquele que era o desejo do nosso coração. E Ele alinhou o nosso coração para que no nosso coração o nosso desejo fosse estar na presença dEle, viver na presença dEle, ser conduzido pela presença dEle. O nosso sentimento, a nossa vida tem que ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente pegar e desejar, mano, eu quero uma casa nova, tudo bonitinho, com o quarto do jeito que eu quero, com a cozinha, eu quero ter uma airfryer, eu quero ter uma panela de pressão, daquela elétrica e a normal também. Deixa eu ver, eu quero minha cozinha, ela preta e branca. Sabe, você pegar e começar a imaginar e falar assim: é isso que eu quero para minha vida? E você pegar e falar: Senhor, mas é isso que o Senhor quer? Assim, o desejo do meu coração é ter uma casa. Vamos supor, vamos pegar um bem material para a gente não viajar. A gente pegar e falar assim: eu quero uma casa, assim, e a casa eu quero desse jeito, que tenha tal coisa, e que o meu banheiro seja assim, o cheiro do meu banheiro, eu já sinto até o cheiro do meu banheiro, Jesus, desse jeito. E você começar a planejar, e você pegar e falar assim: Senhor, mas essa é a casa que o Senhor quer morar? Porque é a casa que o Senhor quer morar. Eu quero que o Senhor more lá comigo, então eu não quero que seja do meu jeito. É desse jeito, Jesus, o jeito que eu estou pensando está bom dessa forma.
e ele pegar e você ter a sensibilidade de entender aquilo que o Senhor está falando, a sensibilidade de ouvir se é isso mesmo que o Senhor ele quer para a sua vida. Porque há muito tempo eu pensava assim, poxa Senhor, aquilo que eu quero é tal coisa. Eu estou com vontade de ler um livro que eu estou achando que o Senhor não vai deixar eu ler esse livro. Porque eu não sei porquê ainda, mas eu estou com uma vontade de ler esse livro e eu estou achando que eu vou demorar muito tempo para ler. Porque me remete a coisas, o livro, a história em si daquele livro, um livro de romance, adolescente, que eu li a série dele na minha adolescência, e eu achei muito legal, eu me envolvia muito, eu estou achando que ele não vai deixar eu ler a continuação desse livro. Porque eu acho que vai me voltar a memórias que não é para lembrar. Talvez possa ser que eu fique tão afobada em ler o livro de saber o que vai acontecer com os personagens, que ele não vai deixar porque eu vou esquecer de ler a palavra. Quem sabe? Eu não sei, eu vou esperar um tempinho, depois eu vou lá e compro o livro. Mas nós precisamos prestar atenção. Senhor, o que é que o Senhor quer fazer? O que o Senhor tem, Pai? Você que é casado, Senhor, o que o Senhor tem para o meu casamento? Você que deseja um namoro, Senhor, qual é a forma que você quer que eu namore? Você que tem um namoro, Senhor, como o Senhor quer o meu relacionamento? Para que o Senhor quer o meu relacionamento? Porque um relacionamento não é só para mim, é para o Senhor. Eu quero te entregar o que o Senhor quer, Pai. Como o Senhor quer. A gente aprendeu aqui com os pastores que o primeiro ministério das nossas vidas é a casa, a nossa família. O primeiro ministério de uma pessoa que é casada é o casamento. Então a sua prioridade é cuidar do teu casamento, é fazer o seu casamento florescer, é semear nele. Como? Aí o Senhor ele vai te guiando. Aí você tem os pastores que são casados aí há 12 anos para te ensinar, que eu não sei. Mas você pegar e pedir para o Espírito Santo de Deus para ele poder te ensinar, para ele falar para o Senhor como ele quer que você faça as coisas para o Senhor. Se você tem um relacionamento, você namora, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça junto com o Senhor? Porque o namoro não é para ficar beijando a boca, o namoro não é para ficar saindo para lá, para cá. O namoro é para servir o Senhor, o namoro é para estar na casa do Senhor, exercendo o ministério que Ele tem para a sua vida. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é do jeito que a gente quer, mas é o desejo, mas é da forma que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa da nossa vida, na nossa listinha, eu não faço listinha normal porque eu me perco, mas eu tenho uma listinha mental. Aí eu começo, Senhor, o Senhor é o primeiro, aí vai a minha família, aí vai eu, aí depois vai meu relacionamento, e aí vai meus estudos, aí vai isso, vai aquilo, e eu vou alinhando as coisas. E eu começo a pegar na minha memória aquilo o que eu tenho feito que está prevalecendo na minha vida. Se é o meu eu, então, peraí, tá faltando de joelho no chão, tá faltando orar. Então eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou me consertar, porque é isso que nós precisamos. Todos os dias nós precisamos nos consertar na presença do Senhor. Não é desse jeito de falar, pô, hoje eu orei, hoje eu jejuei, então amanhã eu não preciso fazer isso. Não é desse jeito não. Você orou, você jejuou hoje, aleluia. Mas é obrigação da vida de um cristão. Se você quer permanecer com o Senhor, continue fazendo isso. Amanhã você vai fazer de novo e vai fazer segundo a vontade que o Senhor tem para a sua vida. E aí, voltando aqui para o texto, ele pegou e falou que primeiro o escrivão ele leu diante do rei aquilo que eram as palavras, e o cara ele pegou e ficou tipo, mano, lascou pra gente. E o coração dele foi, vamos levar para o profeta, leva para o profeta isso que está escrito. E aí levou para a profetisa. Aí a profetisa pegou e profetizou sobre aqueles que estavam pecando contra o Senhor, tudo aquilo que era ruim, porque o fruto do que é ruim, a semente daquilo que é ruim, gera um fruto ruim. Então foi isso que ele profetizou. E aí ele pega, ela fala assim, e sobre aquele que te enviou, eu tenho isso, isso, isso. Assim diz o Senhor fala assim, assim, assim. Vamos ler de novo, porque eu esqueci o que ele falou, mas ele fala do coração dele. Aqui, ó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante mim, e rasgastes os vestidos e chorastes perante mim,
também eu tenho vos ouvido. Eis que te juntarei a teus pais, e tu serás recolhido em teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão tu executá-lo. Hei de trazer sobre este lugar, sobre seus habitantes, e voltarão com essa resposta ao rei. Cara, porque o cara ouviu o concerto, e ele se quebrantou, e ele rasgou os vestidos dele, a veste dele. Sabe o que significa rasgar as vestes? É você se humilhar, rasgar o teu coração, entregar aquilo que você é, de tudo aquilo que você pensa. Você se verdade, pegar e falar para o Senhor: Senhor, eu entendo que tudo isso que pode vir sobre a minha vida, eu estou rasgando o meu interior. Vocês lembram de Deuteronômio 28, que são as bênçãos e as maldições? Quando ele começa: se vocês andarem no meu caminho, terá tal bênção e tal e tal e tal, ele vai citando cada uma. Mas se porém vocês não seguirem aquilo que eu tenho para você, ele vem com um monte de maldição. E não adianta você pegar e escolher: eu vou seguir isso, eu não vou seguir, porque vai vir maldição sobre a tua vida do mesmo jeito. O Senhor nos ensina a buscar a presença dEle em todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de tudo aquilo que nós somos. Ele fala: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, todo o vosso coração serve aqui o quê? É só teu coração lá e a mente no outro mundo? Não, tem misericórdia. É a tua mente, é o teu coração, é o teu corpo, aquilo que você é tudo diante da presença do Senhor. É você pegar e falar: Senhor, eu abro o meu coração, e você abre mesmo o teu coração. É você falar: Senhor, eu me arrependo, e você se arrepender de verdade. É você pegar e falar: Senhor, eu me humilho, e você se humilhar de verdade diante da presença do Senhor. Porque quando você faz isso diante do Senhor, a tua vida é transformada. Ela não é mudada não, porque mudar é eu pegar esse celular e colocar lá na outra cadeira. É ser transformada. O celular vai aparecer sendo o celular, só vai estar em outro lugar. O ser transformado é aquilo que a borboleta vive. Ela é lagarta, o que acontece? Vira uma borboleta, ela nunca mais volta a ser lagarta. Não sei falar. Mas é isso aí. Você nunca mais vai voltar a ser aquilo que você é, porque o Senhor, Ele tem uma transformação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele tem conserto para as nossas vidas. Sabe aquela coisa que a gente pega e fala assim: mano, tanto faz. Não é desse jeito não. É exatamente isso que o Senhor quer transformar. Sabe por quê? Porque muitas vezes vem pensamento na nossa mente, que a gente pega e fala assim: vamos supor uma situação. Veio, não na minha mente, por que não? Veio na mente de uma pessoa aqui imaginária que a gente criou agora. Veio na mente dela uma fofoca na vida dessa pessoa. Aí essa pessoa vai chegar no Fábio. Fábio, eu sei que ele não é dessas, então a gente vai usar o Fábio. Aí chega no Fábio e fala assim: você viu o Tony hoje? O Tony veio no frio de calça, ou de short e de camiseta. Sabe o que significa? Que ele vai passar frio. E tem mais, deixa eu falar. Mas ele fez ainda de propósito. Às vezes o Fábio saiu e tava calor. Que foi o caso. E aí o Fábio pega, se posiciona e fala assim: ó, é o seguinte, toma conta da tua vida, que é o que o Fábio faria, que não falei da certeza. Ou ele pode muito bem pegar e falar assim: ai, mas você acha? Será mesmo? Culpa do Fábio ter vindo desse jeito. O problema dele. Olha que engraçado, vai passar frio agora. Gente, isso vem do Senhor? Não vem. Ou outra situação aqui. A gente não vai usar o Fábio. A nossa pessoa imaginária aqui. Ela tá aqui. Aí passa uma pessoa que, um homem aos olhos da pessoa, que nossa, ela acha muito lindo. Nossa, eu não sei isso, gente, mas eu não consigo ver assim. Aí ela pega e tá passando na rua. Aí vem o pensamento: nossa, que lindão. Uma pessoa casada, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Aí ela pega e abre isso no coração dela. Aí ela já olha assim pra pessoa: que lindão. Veja a pessoa de cima a baixo, não entende nada. Gente, o que é isso? Prostituição. Tá quebrado em nome de Jesus. Aí você, enquanto o homem recebe um olhar desse, o que você tem que fazer? Tá repreendido em nome de Jesus. Sai, aqui não. Dentro de mim não vai ter. Você não vai virar e falar assim: nossa, que gostoso, olha, eu sou lindão. Ah, toma vergonha nessa sua cara, se fecha, rapaz. Hein? Se fecha. Você tem que fazer qual? Qual é o posicionamento de um homem de Deus? Tá repreendido em nome de Jesus. Se você viu que vai mexer com você, seu posicionamento é o quê? Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, eu tenho uma esposa. Senhor, eu sou íntegro, homem fiel na tua casa. Eu não quero isso dentro do meu coração. Não é qualquer coisinha que tem que mexer no teu interior, não.
e mulher, a mesma coisa. Não é qualquer olharzinho não que tem que mexer com você. Não é qualquer coisa. Não é. Sabe por quê? Porque se você se sentir dessa forma, significa que você não se conserta diante do Senhor. Significa que você não se abre aos processos que o Senhor tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque isso se chama ego. Quando a pessoa olha desse jeito para você e você se envaidece todo, isso é ego. Isso significa que dentro de você existe uma porta para o espírito de prostituição. O que você quer dentro de você? O Espírito Santo ou o espírito de prostituição? As duas coisas não dá. Ou é uma ou é a outra. O Senhor mesmo, ele fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Se o lugar do Senhor dentro do meu coração é do Senhor, então não tem que ter espaço para fofoca, não tem que ter espaço para prostituição, não tem que ter espaço para fascinação, não tem que ter espaço para maledicência dentro do teu interior. O teu coração precisa ser limpo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Começa a falar com o Senhor. Se limpar na presença do Senhor de verdade. De pegar e falar: Senhor, olha, eu estou diante do teu altar, meu Pai. E olha, muitas vezes eu me senti dessa forma, Senhor, quando as pessoas me olharam desse jeito. Senhor, limpa o meu coração. Fala para o Senhor: Senhor, muitas vezes quando as pessoas chegaram em mim, Pai, e vieram com uma fofoca, vieram, Senhor, falando mal das pessoas, Senhor, eu abriguei isso no meu coração, Senhor, e fiquei com raiva da pessoa também. Eu agi, Senhor, com fofoca, inventei coisas, Senhor, da pessoa também. Entrei, Senhor, com escárnio, dando risada mesmo, Senhor, zombando mesmo, não me importando aquilo que era, Senhor, a minha aliança com o Senhor. Fala a verdade no teu coração. Se você é casado, se você está no relacionamento e você viveu isso, começa a pedir perdão para o Espírito Santo de Deus. Pede para o Senhor, fala: Senhor, esse sentimento aqui, Senhor, tem que ser pela minha mulher. Quando a minha mulher me olhar desse jeito, quando o meu marido me olhar desse jeito, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Se você é solteiro e você sentiu isso, pelo amor de Jesus Cristo, mas, Senhor, me liberta da prostituição, me liberta, Senhor, de tudo aquilo que Satanás, Senhor, quer me prender em laços, Senhor, da minha alma, em laços, Senhor, daquilo que são as pessoas me olhando, Senhor, nos achismos, da importância que os outros me dão. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus para ele te limpar, e de uma vez por todas, pede para o Senhor de verdade: Senhor, me liberta, Pai, para eu nunca mais viver, Senhor, dessa forma, para eu nunca mais, Senhor, me sentir dessa forma, para eu ter nojo, Senhor, ter vontade, Senhor, de vomitar todas as vezes que isso acontecer, Pai, porque eu não desejo, Senhor, ter em mim aquilo que fere a tua presença. Eu não desejo, Senhor, ter em mim, Senhor, aquilo que me afasta do Senhor, meu Pai. Eu quero ouvir, Senhor, aquilo que são as palavras de conserto, Senhor, e me consertar diante de ti, Pai. Eu não quero, Senhor, ouvir, Senhor, e falar que vai ter maldição, Senhor, sobre a minha vida, mas eu quero, Senhor, ouvir e ver, Senhor, que as bênçãos que o Senhor tem, Senhor, porque eu procedi bem diante de ti, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir, Senhor, transformando, Senhor, o nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter a pureza, Senhor, de uma criança, Pai, de ser guiado, Senhor, e governado, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter a humildade, Senhor, de quando uma criança chegar em nós e falar assim: ó, Jesus me falou assim, 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 Pai. Não tratar de qualquer jeito, Senhor, mas falar: nossa, glória a Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? Oh, Senhor, abençoa, Pai, essa criança, abençoa, Senhor, esse ministério. Porque você pode não ter sido a criança que pensou que podia ser desprezada, mas as crianças de hoje podem pensar nisso quando o Senhor fala isso para elas. Fala, traz alguma coisa para elas trazerem, como é que elas se sentem. Quando o Senhor traz algo para um adolescente, como é que ele fica? Senhor, será que eu falo? Será que eu não falo? O que as pessoas vão, Senhor, falar? Senhor, elas vão levar a sério aquilo que é a tua palavra. Pede para o Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, humildade, Senhor, sobre a minha vida, Pai. Para que eu possa, Senhor, ouvir, Senhor, a Tua palavra. Seja o Senhor quem for, Senhor, que venha trazer, meu Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, nos guia, Senhor, no Teu caminho, Pai, nas veredas, Senhor, da justiça, meu Pai. Seja, Senhor, luz, Senhor, para o nosso caminho, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, Senhor, que nem Josias, Pai, que ouviu, Senhor, aquilo que era a tua direção, que preferiu, Senhor, seguir um homem de Deus, Pai, e não qualquer pessoa, Pai, e não qualquer, Senhor, que se levantou, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser como Jeremias, Pai, que o Senhor, Pai, constituiu ele, Senhor, para as nações, colocando, Senhor, as tuas palavras, Senhor, na boca dele, meu Pai, que nós possamos, Senhor, dizer que nem Isaías, meu Pai, que o Senhor colocou, Senhor, a brasa viva, Senhor, na boca dele e purificou, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter a mente de Cristo, Pai. A mente, Senhor, que o Senhor
Teve o sentimento, Pai, que habitou em Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nos aperfeiçoa, Senhor, no Teu amor, Pai. Nos aperfeiçoa, Senhor, em graça, em sabedoria, Pai, na Tua misericórdia, Pai. Nos aperfeiçoa, Senhor, no Deus que o Senhor já derramou, Senhor, sobre nós, Pai. O fruto, Pai, do Espírito que o Senhor já derramou, Senhor, entre nós. Aperfeiçoa, Senhor, esses frutos, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, ser verdadeiros, Senhor, cristãos, filhos do Senhor, Pai. Glorificando, louvando, Senhor, o Teu nome, Senhor, onde nós formos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós não possamos, Senhor, olhar para as coisas, Senhor, e falar, Senhor, não tem nada a ver, Senhor. Mas nós possamos olhar e falar, Senhor, se tiver, Senhor, então me mostra, Pai. Ter a reconhecimento, Senhor, a humildade, Senhor, de abrir, Senhor, o nosso coração para se realmente tiver algo ruim, Pai, algo que estiver errado, Senhor, nos mostrar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero, Senhor, te agradecer, Pai. Brinda essa palavra, Senhor, no nosso coração, Pai. Que Satanás, Senhor, não levante ninguém, não levante pensamento nenhum, nada, Senhor, nada para roubar a palavra que o Senhor nos entregou, meu Pai. Mas, Senhor, que seja, Senhor, como a semente, Senhor, que caiu, Pai, na terra boa, Pai, e que gerou frutos, Senhor, frutos para te glorificar, frutos, Senhor, para te abençoar, não, Senhor, frutos, Senhor, para louvar, Senhor, o Teu nome, para me abençoar, para nos abençoar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, Pai. Tudo, Senhor, aquilo que é Teu, Pai, eu te entrego, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. Pessoal que está na internet, Deus abençoe a vida de vocês. Vivam a vida de vocês para o Senhor. Se precisar se consertar, se conserte hoje. Não deixa para amanhã para se consertar. Não deixa para amanhã para se limpar. Se conserte hoje, subir na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Beijinho.